Bom, galera, vamos lá resolver a questão 2.34. Vamos ler o enunciado. Tem uma tubulação de 0,30 metros de diâmetro e 3,2 km de comprimento. Ela desce com a inclinação constante. Essa inclinação constante é informação importante, né? Vocês vão ver por quê. De um reservatório cuja superfície livre está a uma altitude de 150 metros para um reservatório cuja superfície livre está a uma altitude de 120 metros. Aí eu já estou fazendo o desenho aí para vocês, certo? E aí conecto os reservatórios em pontos situados 10 metros abaixo da superfície livre, né? Para os dois reservatórios. Isso vai indicar já a altura do nível da água, né? E aí ponto. A vazão através da linha, né? Não é satisfatória e instala-se uma bomba na altitude de 135 metros. Então tem um reservatório a 150, né? Um reservatório a 120, falando da superfície livre da água, né? E já estou desenhando aí também a altura da base do reservatório. E basicamente esse escoamento seria por gravidade, mas aí ele está dizendo que a vazão natural, né, por gravidade, ela não é suficiente Eu travei aqui, buguei. A vazão, devido à diferença de nível, ela não é suficiente para o fim a que se propõe, né? E aí ele vai instalar uma bomba numa certa altitude de 135, certo? O 135 é um valor aí que está entre o 140 e entre o 110, né? Sendo 140 e 110 aí as cotas do reservatório mais alto e do mais baixo, respectivamente. Então vou desenhar aqui a minha bomba na cota de 135. Já anotei ali as informações relevantes, né? O diâmetro da tubulação, que vai ser toda no mesmo diâmetro. O comprimento total da tubulação também já anotei. Eu desenhei o 135 aí, tentando botá-lo mais próximo do 140 do que do 110, né? Porque naturalmente a cota 135 está bem mais próxima de 140 do que de 110. Então tentei seguir um rigor aí geométrico, anotando aí algumas informações a mais, né? Supondo o fator de atrito tal, né? 0,020 e a eficiência da bomba, né? De 0,8, ele pede para a gente calcular algumas coisas. No item A, ele pede para a gente calcular um cenário inicial, que é o cenário sem bomba, né? Ele pede basicamente para a gente encontrar a vazão, né? Qual é a vazão que é gerada por esse escoamento aí, devido à diferença de nível entre os reservatórios. Então, para a gente encontrar isso, né, é um cenário clássico, né, de hidráulica. A gente compara, né, os pontos A e B utilizando a equação de Bernoulli, que é a equação de energia. A gente tem que lembrar de incluir, né, a perda de carga, já que são escoamentos de fluidos reais. A gente já está cortando aqui as cargas de pressão, porque ambos os reservatórios eles estão à mesma altura, né, de nível de água. Cortei as velocidades, porque a vazão na linha ela é constante, a tubulação é a mesma, né, mesmo diâmetro, não há diferença de diâmetro, então as velocidades são as mesmas. Com isso a gente demonstra que a perda de carga no escoamento entre dois reservatórios de nível constante, o escoamento permanente, é igual à diferença de nível entre esses dois reservatórios. Isso aí já é um resultado clássico, né? Você poderia começar a questão escrevendo isso já. E aí eu vou, através da equação universal da perda de carga, tentar encontrar a minha vazão. Na equação universal, no seu modelo padrão, a gente tem velocidade. Só que se a gente quiser encontrar a vazão de maneira direta, a gente faz uma mudança, né? Troca a velocidade por vazão sobre área. E se a gente fizer isso, trazendo aqui só esse desenho um pouquinho mais para cima, para poder ficar um espaço maior para poder desenhar. Eita, mudei de cor, que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu vou trocar o meu V por vazão sobre área. Se você fizer isso, você vai encontrar a equação equivalente, né? Ela vai ser um pouco diferente, né? Vão aparecer alguns termos diferentes. E esses termos aqui que eu estou circulando, né? Não bem um círculo, mas que eu estou destacando, o 8, o π ao quadrado e o g, que é a gravidade, eles são constantes, né? Se você juntá-los num número só, a gente tem um outro padrão de equação universal de perda de carga, que é a perda de carga entre dois pontos é 0,0827 vezes o fator de atrito, vezes o L, dividido pelo diâmetro à quinta, vezes a vazão. Veja que agora eu tenho um número lá na frente, um diâmetro que está à quinta, e uma vazão ao quadrado em vez de velocidade. E aí, de posse disso, é só calcular a vazão. Veja que você tem a perda de carga, né? Porque a perda de carga é igual à diferença de nível entre os dois reservatórios. Você tem isso. O fator de atrito você tem. O comprimento L você tem. O diâmetro você tem. E o que você não tem? A vazão. A vazão é o que você vai encontrar porque é o que ele pede. Então você isola a vazão
aqui eu cometi um erro, né? Vou reescrever de maneira correta. Vazão ao quadrado é igual a perda de carga, que é o ΔZ, vezes o diâmetro à quinta, que passou para o outro lado, dividindo por tudo que estava do lado da vazão. E você isolou a vazão, vai calcular tudo isso, tirar a raiz quadrada, e você vai finalmente encontrar o valor da vazão nesse cenário inicial, que é um cenário sem bomba, né? E essa vazão encontrada vai ser de 0,117 metro cúbico por segundo, tá? No item B, ele já pede para a gente considerar a vazão, né? Ou melhor, considerar a bomba, perdão. E a gente considerando a bomba, o que vai acontecer? A gente vai de novo aplicar um Bernoulli entre os pontos A e B. Só que agora vai ter uma diferença, né? Na equação de Bernoulli que antes a gente tinha os termos das cargas de pressão, a carga cinética e a carga de cota e a perda de carga. Agora a gente vai ter também o H da bomba, que eu já coloquei aqui. Vou continuar tendo perda de carga, continua sendo um escoamento de um fluido real. E as cargas de pressão, cinética e de cota. Novamente eu posso cortar tanto as cargas de pressão quanto as cargas cinéticas, pelos mesmos motivos do item anterior. E aí eu vou sobrar com uma equação no seguinte formato, né? Trocando já a perda de carga por ΔZ, eu vou ter aqui ΔZ mais H da bomba. Trocando ΔH por ΔZ, não, isso seria no cenário de cima. Agora é diferente, né? Tem um H da bomba e aí a gente vai ter esse termo a mais, H da bomba. Então, justamente, o ΔZ não vai ser igual à perda de carga diretamente, né? Agora o ΔH é diferente porque a vazão é diferente, né? Claro que a vazão é diferente se eu instalei uma bomba justamente para modificar a minha vazão que não era suficiente anteriormente. Então a vazão agora, ele já me deu, né, qual é a vazão que a bomba vai imprimir no sistema. A vazão é de 0,15 metro cúbico por segundo. Tranquilo? Deixa eu ver só se está gravando aqui, que eu estou começando a ficar nervoso. Tá gravando? Graças a Deus, meu Deus do céu. Amém. Então, se eu calcular a perda de carga, ou melhor, colocar a equação da perda de carga no mesmo formato, eu vou ter o mesmo fator de atrito, o mesmo L, o mesmo diâmetro. A vazão vai ser diferente, porque agora é a vazão que a bomba imprime no sistema, né? E aí eu coloco tudo isso daí e eu consigo calcular uma nova perda de carga, né? Com essa nova perda de carga, aí eu vou jogar nessa minha equação de cima, né? Eu tenho o meu ΔZ e eu vou conseguir calcular o H da bomba. Então a perda de carga de A para B agora deu 48,97. E a gente consegue escrever que o ΔZ mais o H da bomba é igual exatamente a essa perda de carga. O ΔZ eu já tenho, né? Que é um fato geométrico do desenho que nos foi fornecido. Com isso eu consigo encontrar que o H da bomba é a diferença entre esse 48,97 e o 30, né? Que fica 18,97. Acabou ficando muito apertado aqui. Vou tentar fazer caber aqui. Nossa, que caligrafia terrível, hein? 18,97. Isso, metro. Beleza. E agora a gente vai utilizar a equação da bomba, né? A potência da bomba, melhor dizendo. Então, a potência de uma bomba, pode ser calculada pelo peso específico do líquido, pela carga que a bomba imprime no sistema, né? E multiplicado pela vazão. Eu só botei no padrão que normalmente eu escrevo, né? Eu acabei trocando, que é gama QH. Aí eu estou mostrando que esse rendimento a gente pode dividir por tudo ou dividir só pelo H. Eu gosto de dividir só pelo H porque traz uma noção diferente do rendimento. Mas aí, enfim, calculando o peso específico da água, multiplicado pela vazão, multiplicado pelo H da bomba, dividido pelo rendimento, a gente vai encontrar a potência dessa bomba, né? Que foi exatamente o que ele pediu para a gente calcular no item B. A gente calcula, botando tudo no sistema internacional, a gente vai encontrar uma potência em watt, podemos passar para kilowatt, ou ainda transformar em CV, né? Utilizando o fator de correção que eu vou deixar anotado aqui para vocês, que 1 kW ele é igual a aproximadamente 1,36 CV. Tranquilo? Aí no item C, o que ele me pede? No item C, ele pede as cargas de pressão nos pontos imediatamente antes e depois da bomba, desprezando as perdas de carga localizadas e considerando a carga cinética, né, na adutora. Às vezes a gente não considera, mas nesse caso aqui ele pediu para a gente considerar, tá? O que a gente vai fazer aqui então? Bom, a gente pode
anotar aqui o que a gente quer procurar, né, para ficar com uma clareza maior, a gente quer encontrar esse termo que é encontrado na equação de Bernoulli. Carga de pressão é esse P sobre gama. Então o que eu vou fazer? Eu quero encontrar a minha carga de pressão em C e a minha carga de pressão em D. Aí eu já estou traçando aqui alguns triângulos para que vocês possam ver um fato que vai ser necessário para a resolução desse item, né? Veja, a bomba está situada na cota 135, então essa distância vertical de 5 metros, né? Aquele triângulo de cima. E a bomba com relação ao reservatório de baixo tem uma distância vertical de 25 metros, né? Que é 135 para 110. E aí eu estou desenhando os ângulos, né? Para demonstrar que esses dois triângulos que eu desenhei, eles são triângulos semelhantes, né? Se são triângulos semelhantes, porque eles possuem os mesmos ângulos, né? Então a gente pode fazer uma relação de proporcionalidade aqui para encontrar esses comprimentos LAC e LDB. Por que eu estou calculando esses comprimentos, Lídio? Porque eles serão importantes, né? Já que eu quero calcular a minha carga de pressão em C e a minha carga de pressão em D. Se não, vejamos. Consigo fazer essa relação de que o comprimento AC está para 5, assim como o comprimento DB está para 25. E de maneira muito simples, eu consigo encontrar que o comprimento de A até C, ele é o comprimento de D até B dividido por 5, né? Existem outras maneiras geométricas de fazer isso. Estava testando aqui o pincel porque eu acabei clicando sem querer ali na espessura. Mas é fácil chegar nesse fato. Outra maneira de escrever isso é que 5 vezes o comprimento LAC é o comprimento LDB. Só que eu sei que o comprimento AC mais o comprimento DB tem que dar o comprimento da tubulação completa, né? Que é 3.200 metros. E aí eu posso substituir o comprimento DB pelo comprimento AC. E aí eu consigo encontrar o comprimento AC de maneira bem simples, né? Fica 6 LAC igual a 3.200. E eu simplesmente encontro o meu LAC como 3.200 dividido por 6, ou 533,33 metros. Ficou apertadinho aqui de novo, mas tudo bem. E aí se eu tenho o LAC, naturalmente eu consigo encontrar o LDB. O LDB vai ser o LAC vezes 5, né? É o comprimento maior, o que é fácil de perceber, já que a bomba está muito mais próxima do reservatório de cima do que do reservatório de baixo. Então, anotando aqui embaixo, LAC é 533,33 e o LDB ele é 5 vezes isso. Vai dar 2.600, é isso? 2.667, ou melhor, 2.666,67 metros. Por que a gente calculou esses comprimentos, né? A gente calculou esses comprimentos porque a gente vai utilizar de novo a equação de Bernoulli para encontrar essas cargas de pressão. Essas cargas de pressão você já deveria desconfiar que você ia utilizar a equação de Bernoulli, porque é na equação de Bernoulli que aparecem esses termos. Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Bernoulli de A até C. Se eu vou fazer um Bernoulli de A até C, eu vou reescrever a minha equação, né? Vocês já devem estar carecas aí de saber. Dentro desse termo vai ter a perda de carga. Só que para eu calcular essa perda de carga distribuída de A para C, eu preciso do comprimento AC. Então é por esse motivo que a gente precisou encontrar esse comprimento. Tranquilo? Então, o que a gente vai poder fazer aqui? Cortar as velocidades, porque se está na mesma linha, né, a tubulação é a mesma, escoamento permanente, não muda o diâmetro, as velocidades são as mesmas. Então a gente pode calcular agora tranquilamente. Carga de pressão em A, a gente tem. A carga de pressão em A é 10 metros, né, que ele explicou, melhor, ele indicou no começo da questão. A cota de A é 130? 140 no caso, 140 metros. Menos a perda de carga de A para C, que é o que a gente ainda tem que calcular. A carga de pressão em C, que é o que a gente vai encontrar de fato. E a cota de C, que é 110 metros. Aliás, perdão, a gente está comprando A e C. A cota de C é 135 metros, tranquilo. Então eu tenho aqui 150, vou descontar a perda de carga. Na verdade aqui eu já passei o 135 para um lado, para o lado esquerdo, né? Para o membro esquerdo da equação, ficou negativo. E deixei isolada a perda de carga, ou melhor, a carga de pressão no ponto C. E aí eu simplesmente faço a continha da perda de carga de A para C, da mesma maneira que a gente vinha fazendo, tá? Com
Adicionando o fato que agora o comprimento que eu vou utilizar ali é o comprimento que a gente encontrou, LAC. Então, se você fizer essas continhas aí, você vai encontrar que a carga de pressão em C vai ser igual a 15 menos, aí vai ter o resultado dessa conta da perda de carga, é 15 menos, eu estou reescrevendo, né, 0,0827, para deixar mais claro para vocês, é igual ao fator de atrito, 0,02, vezes o comprimento que a gente encontrou, ficou apertado de novo, já estou trazendo para baixo. Então, é 0,0827 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento, né? Vezes a vazão ao quadrado, dividido pelo diâmetro à quinta. O diâmetro é o mesmo de sempre, o fator de atrito é o mesmo de sempre, a vazão é a mesma que aquela que foi indicada pela questão, que é a vazão da bomba. O que mudou foi o comprimento. Então, eu consegui encontrar a minha carga de pressão em C como 6,84 metros. Para a gente encontrar a carga de pressão no ponto D, a gente vai proceder de maneira análoga, né, de maneira semelhante. Só que agora a gente vai comparar os pontos D e B, né? Aí eu estou escrevendo aqui as cargas de pressão, aqui já errei, né? Tem que ser as cargas de pressão. Se eu estou comparando, fazendo o escoamento de D para B, vamos escrever na ordem correta, né? Então vai ser a carga de pressão de D, mais a carga cinética de D, mais a cota de D, menos a perda de carga de D para B, e repito do lado direito para o ponto B, beleza? E aí o passo a passo é rigorosamente o mesmo, né? Vou encontrar a carga de pressão em D, na verdade vou deixar isso daí parado porque é o que eu quero encontrar. Vou cortar as velocidades, né? Porque as cargas cinéticas são as mesmas, porque a velocidade é a mesma na tubulação inteira. Então, para encontrar a carga de pressão em D, vou colocar a cota de D menos a perda de carga de D para B, fazendo do mesmo jeito, colocando 0,0827 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento que a gente calculou, que é 2.666, dividido pelo diâmetro à quinta, vezes a vazão ao quadrado. Isso é igual à carga de pressão em B, que a gente vai colocar agora, que nos foi fornecida pela questão, né? Que é 10, que é do reservatório do lado direito, reservatório mais baixo, e a cota do ponto B, que é 110. Fazendo essas continhas, você consegue encontrar a carga de pressão em D. Nesse momento eu acho que o vídeo para um pouco, nem para, já fiz a conta aqui rápido. Meu Deus. Pois bem, pessoal, o final dessa questão, o item D, ele pede para a gente traçar as linhas piezométricas e linha de energia para a situação da bomba. Aí eu já, de antemão, já calculei as cotas piezométricas aqui de 4 pontos, sendo eles os pontos A, B, C e D, que são os mais relevantes, né? A cota piezométrica, como vocês já bem sabem, é a carga de pressão mais a cota geométrica, né? E os valores são esses, né? A gente já, de uma maneira ou de outra, a gente já calculou esses valores nas questões. Se você subir, você consegue encontrá-los. Nas questões, não, na questão. E aí o que acontece? A gente marca mais ou menos essas alturas, porque quando a gente vai desenhar linhas de energia ou linha piezométrica, a gente está associando cada ponto da nossa tubulação, do nosso escoamento, uma certa altura, né? Porque a gente representa as energias, né? E as cotas piezométricas como alturas, né? Como vocês bem sabem, tudo está dando em metro, né? Metro de coluna de água. E aí eu fiz essas marcações de maneira mais rudimentar mesmo, e marquei somente esses 4 pontos que são os mais relevantes, que já dá pra gente ter uma ideia de como vai ficar a linha piezométrica e a linha de energia. Na verdade, a gente vai traçar aqui somente a linha piezométrica, porque a linha de energia é a mesma coisa da linha piezométrica, acrescida da carga cinética, né? Que vai ser a mesma para toda a tubulação. Então eu marquei aqui as cotas, né? As cotas piezométricas dos pontos A, B, C e D. O que tem de interessante aqui? Já nesse ponto aqui eu estou mostrando que o 135 já ficou muito mais próximo do 120 do que do 141. Isso é um erro de escala, né? A distância do 135 por 141 é 6 metros e do 135 por 20 é 15. Então já deu para ver que o desenho não ficou tão razoável assim, né? Mas bem, eu estou traçando a linha piezométrica do ponto A até o ponto C,
considerando o início da linha piezométrica lá na cota A, 150, e até o ponto C, considerando a energia do ponto C como 141,84. E aí no ponto D, que é praticamente colado com o ponto C, a única diferença é que tem a bomba entre eles, né? Ocorre esse salto de energia. Esse salto de energia é devido à carga da bomba. A carga que a energia, a carga de energia, né? A energia que a bomba injeta no sistema. E a linha piezométrica vai ficar dessa forma, né? Depois eu desenho ela de D até B. O que aconteceu? Parece que a linha piezométrica ela tem duas declividades diferentes, né? O escoamento de A para C e o escoamento de D para B apresentam uma linha piezométrica com declividade diferente. Mas será que isso faz sentido? E aí eu estou mostrando para vocês que na verdade isso não faz sentido, né? Por que isso não faz sentido? Porque a perda de carga de A para C e a perda de carga de D para B dividido pelo comprimento vai dar o quê? Bom, se você fizer essas continhas, você vai encontrar que a perda de carga unitária de A até C, ela vai valer mais ou menos 0,0153, salvo engano. O vídeo vai ficar parado aqui agora porque eu fui fazer a conta na calculadora. Mas é isso, 0,0153. E se você fizer a conta da perda de carga unitária para o trecho DB, você vai encontrar o mesmo valor, tá? Por que eu desconfiei disso? Porque é uma tubulação que tem o mesmo fator de atrito, né? Ela experimenta uma mesma velocidade, a mesma vazão na tubulação, e ela tem o mesmo diâmetro, né? Então não faz sentido que a regra de perda de carga, né? No caso a perda de carga unitária, ela se modifique. Então era de se esperar que de fato as perdas de carga unitária, tanto nos trechos AC como no trecho DB, fossem as mesmas. Aí eu já estou fazendo a continha aí, ó, peguei a perda de carga de D para B, que não está claramente na questão, porque a gente acabou fazendo direto, mas a gente já calculou essa perda de carga. Aí se você fizer essa divisão, você encontra rigorosamente o mesmo valor, né? Rigorosamente é um termo forte, mas porque as contas são aproximadas, né? Mas é o mesmo valor. É o mesmo valor. Então, por que as nossas linhas piezométricas ficaram diferentes, né? A declividade delas ficou diferente. Simplesmente pelo fato de que o nosso desenho está fora de escala, né? Então, essas linhas deveriam ter a mesma declividade se o nosso desenho tivesse, vamos dizer assim, perfeito. Então, essa é a resolução dessa questão. E espero que vocês tenham entendido. E um abraço. Até mais.